Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua vida. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa Saúde em Foco da TV Tubá o médico, o Dr. Rogério Sobrosa de Mello, especialista infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unisul. Por isso, Dr. Rogério, uma grande satisfação recebê-lo aqui e prestar um pouco dos seus conhecimentos aos nossos telespectadores, que querem saber muita coisa sobre infectologia. Afinal de contas, o que é a infectologia? Boa noite, doutor Mário. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês hoje. A infectologia, ela é uma área da medicina que estuda doenças que são transmitidas. Uma doença pode ser transmitida através, então, de uma pessoa para outra, ou pode ser transmitida por um alimento, ou pode ser transmitida por um mosquito. E essas doenças todas que têm um agente infeccioso, que é um micróbio que as pessoas chamam, né, entram dentro desta área, então, da infectologia. Muito bem. Nós estamos num período agora de inverno. Sabemos que o inverno sempre proporciona, muitas vezes, um aumento dessas doenças infecciosas, principalmente por vírus, bactérias. Eu gostaria de saber, assim, a diferença entre vírus e bactéria, para que o telespectador pudesse ter uma ideia. Muito bem. Os vírus, então, eles são muito menores do que uma bactéria. E eles têm uma necessidade de estar sempre junto do seu hospedeiro, que seja pode ser o ser humano, ou pode ser um animal, ou pode ser um mosquito, né, para que ele possa sobreviver. De maneira geral, os vírus sobrevivem pouco tempo fora da célula dos seus hospedeiros, né. Dessa forma, as bactérias, elas são muito mais autônomas, elas têm capacidade, então, de sobreviver sozinhas a partir do próprio meio ambiente. Então, muitas vezes tu pode contrair uma bactéria com mais facilidade através de contato com objetos e outras coisas que tenham sido contato com o hospedeiro anteriormente, né, com mais facilidade do que isso acontece com um vírus, por exemplo, né. Então, o vírus seria uma partícula menor, né, e que é mais dependente do próprio hospedeiro do que a bactéria. Só uma perguntinha. Porque entre o vírus e a bactéria há uma diferença, principalmente no tratamento, né? Exato. Então, os vírus, eles não são sensíveis aos antibióticos. E isso é uma coisa muito importante, porque a maior parte das infecções que a gente sofre no nosso dia a dia são causadas por vírus. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa utilizando uma amoxicilina, uma azitromicina, e, na verdade, numa infecção viral, esses antibióticos não vão ajudar em nada. Eles podem até agravar mais o quadro, né? Porque eles vão romper com as nossas defesas também do nosso organismo. Muito bem. E a importância do inverno para essas doenças infecciosas? Qual é o risco maior para as pessoas? Pois então, no inverno, a gente tem algumas coisas no clima que favorecem as infecções. Uma delas, assim, que o tempo no inverno ele é muito mais seco. A gente tem o costume de desenhar o inverno como se tivesse chuva, mas chove muito menos no inverno e o ar, por ele ter menos vapor da água, ele fica mais seco, o que resseca as nossas vias aéreas e facilita para que essas vias aéreas, ficando mais irritadas, possam contrair doenças respiratórias. Então, algumas doenças típicas do inverno, a gente adquire através do nosso sistema respiratório, do nosso nariz, da nossa boca, né, que estão ligados a esse sistema respiratório. Um exemplo clássico é a gripe. Então, a pessoa pega mais gripe no inverno justamente pelo fato de que, quando a pessoa tem contato com esse vírus entra com mais facilidade no organismo porque as mucosas já estão mais irritadas. A mesma coisa acontece em relação à meningite.
Então, as meningites bacterianas, elas têm uma ocorrência tipicamente no inverno. Por quê? Pessoas mais próximas, o ar mais seco, as mucosas mais irritadas e a bactéria que causa a meningite, que é o meningococo, ela vive normalmente na faringe de algumas pessoas. E essas pessoas daí vão ter uma maior transmissibilidade, vão ser mais capazes de passar essa bactéria para outra pessoa, que pode fazer a meningite daí. Tá. E outro detalhe, o que as pessoas deveriam fazer ou saber para evitar uma doença transmissível, essas doenças contagiosas? Para nós evitarmos essas doenças contagiosas, existe uma série de coisas simples que provavelmente a mãe da gente já falou muitas vezes para a gente, mas que a gente deve dar atenção. Uma das coisas mais importantes seria a pessoa tomar muito líquido. O que o líquido vai evitar? Então, quando a gente toma bastante líquido, a gente deixa as nossas mucosas mais úmidas, mais protegidas. Ao mesmo tempo, a gente vai urinar em maior quantidade, o que impede a ocorrência de infecções urinárias também. Vamos ter um trânsito intestinal melhor e isso vai dificultar as infecções intestinais. Então, tomar bastante líquido já é uma coisa bastante positiva. Outro ponto que é importante e que a gente também vê falar com bastante frequência é a higiene das mãos. As nossas mãos entram em contato com quase tudo que a gente pode ter de transmissível. Ou seja, a gente entra em contato com a maçaneta da porta, onde outra pessoa tocou, entra em contato com dinheiro que várias pessoas pegaram, entra em contato com, muitas vezes até mesmo com alimentos que a gente vai levar na nossa boca. Então, a mão precisa estar sempre bem higienizada para que não tenha na própria mão da pessoa uma bactéria ou um vírus que possa se tornar uma doença mais tarde. E um outro cuidado também que é muito importante é a questão dos alimentos. Então, especialmente no período de verão, quando as pessoas estão de férias, as pessoas têm costume de comer muito fora de casa. Não é ruim que a pessoa coma fora de casa, mas ela deve observar algumas coisas nos locais onde ela vai se alimentar. Uma das coisas, por exemplo, é se a comida fica exposta por um tempo muito longo. Então, quando a comida fica exposta e aquecida por um tempo muito longo, as bactérias começam a ter uma certa proliferação naquela comida. Outra coisa é, quando a gente vai comer fora de casa, procurar não comer aqueles alimentos que são habitualmente manipulados com a mão. Ou seja, saladas muito picadas, maionese, outras coisas, as pessoas muitas vezes vão usar a mão para manipular, o que aumenta o risco de contaminação. A gente também sabe que algumas das bactérias que causam infecção intestinal ocorrem naturalmente nos frangos. Então, os derivados de frango, de uma maneira geral, o ovo também, acabam sendo mais arriscados para a gente ter uma toxinfecção alimentar quando a gente vai comer fora de casa. E um último tópico que seria muito importante, hoje talvez o mais importante em termos de prevenção das doenças transmissíveis, que seriam as vacinas. Então, hoje a gente vê muitas pessoas esquecerem que, mesmo depois de adulto, existem vacinas que são importantes para que ele mantenha a sua saúde. Especialmente se a pessoa já tiver alguma doença crônica. Essas vacinas podem ser muito importantes para evitar doenças graves. Não, isso é muito importante. Uma coisa que falou mesmo em relação ao contágio, que muitas vezes existem essas festas, os jovens, boate, e não é raro a gente ver ele usar o mesmo copo, muitas vezes passar de uma pessoa para outra, tomar, provar. Isso é um risco enorme de transmissão, né? Perfeitamente, especialmente para essas infecções respiratórias. Então, nesses períodos de inverno, especialmente onde os vírus respiratórios estão circulando com grande intensidade, a gente deve evitar. O álcool não mata esses vírus respiratórios não com tanta facilidade, não na concentração que a gente toma ele, né? Porque a gente não sabe o que é que a pessoa pode ser portadora de alguma bactéria ou vírus que pode transmitir. Exatamente. No caso específico da saliva, tu pode contrair eventualmente o herpes, pode contrair a mononucleose, o próprio vírus influenza, né? Então, não são doenças tão benignas assim que dê para a gente ignorar, né? Perfeitamente. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com esse assunto tão interessante.